Glória a Deus. Paz e graça a todos. Bom dia. Louvado seja o nosso grandioso Deus por mais esta reunião, por mais este culto, nesta manhã. Quero louvar ao Senhor e agradecer por podermos mais uma vez estarmos juntos. Amém? Irmãos, nós iremos hoje, como foi falado aí durante a semana, nós iremos retornar à nossa série de exposições do livro de Atos, tá bom? Se os irmãos bem lembram aí, a gente teve que interromper devido a esta pandemia, né? E nós retornaremos hoje da onde paramos, tá bom? O pastor tinha pregado o último sermão aqui, o último estudo, se não me falha a memória, no culto de terça, até o verso 13 do capítulo 2 do livro de Atos, certo? E hoje a gente vai meditar do verso 14 ao verso 41 do capítulo 2. Então, portanto, abra comigo, por gentileza, livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2. Deixa sua Bíblia aberta, tá bom? O texto é um pouco extenso, então a gente vai lendo conforme a exposição vai sendo ministrada, tá bom? A gente não vai ler tudo agora não, para a gente ganhar tempo. Mas vamos orar ao Senhor, deixando aberta a sua Bíblia para você acompanhar conosco. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos, Deus, no teu nome e para o louvor da tua glória. Te pedimos, Pai, fala conosco através da Tua palavra que está aqui aberta diante dos nossos olhos. A Tua palavra inspirada pelo Teu Espírito. Que o Senhor possa falar conosco por meio dela. Que o Senhor possa nos moldar conforme a Tua palavra. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, queria pedir perdão a vocês hoje, mas eu irei pregar um sermão de uma outra pessoa, certo? Eu irei pregar o sermão de um certo Galileu, por nome Simão, também conhecido por Pedro, tá bom? Então eu vou pregar o sermão deste homem chamado Pedro, certo? Queridos, através da morte, ressurreição e exaltação de Cristo, uma nova era se iniciou. E junto com ela, Deus nos trouxe o cumprimento da sua promessa de perdão e do derramamento do Espírito Santo. Deus trouxe uma nova era através da morte, ressurreição e exaltação de Jesus. E nesta nova era, Ele trouxe o cumprimento da sua promessa de perdão e também do derramamento do seu Espírito. Queridos, algum de vocês já passou pela situação de ter que contar uma novidade, de ter uma novidade para contar, mas ter que esperar? E quando é a notícia sobre algo que é bastante aguardado? Por exemplo, um casamento marcado, que você está contando os dias para poder divulgar a sua família, para poder falar para a sua família. Ou quem sabe uma gravidez tão desejada, após anos de tentativa sem sucesso. Nós ficamos ansiosos e não vemos a hora de poder proclamar, de poder revelar, de poder dizer aquela notícia. Então, irmãos, é basicamente o sentimento de Pedro e os demais apóstolos nesse texto que nós iremos meditar nesta manhã. Eles estão ansiosos para proclamar uma grande notícia que uma antiga promessa acabou de ser cumprida. No contexto imediato desse texto aqui, e desse episódio que Lucas vai nos relatar, Lucas tinha nos informado que os discípulos de Jesus estavam reunidos na cidade de Jerusalém durante a festa
uma das 3 grandes festas que os judeus comemoravam. Então, estando lá reunidos os seguidores de Jesus, veio sobre eles o Espírito Santo, de modo que eles começaram a falar em outras línguas. Os judeus que estavam na cidade de Jerusalém, vindo de vários lugares do mundo para participar da festa ali em Jerusalém, eles ouviram e viram aquela manifestação sobrenatural. Então Lucas nos informa que alguns dos judeus ficaram confusos, se perguntando o que estava acontecendo, porque eles ouviram os judeus falarem em sua própria língua, em seu próprio idioma. Porém, outros começaram a zombar dos discípulos e dizendo que eles estavam bêbados. E é diante desse fato que Lucas nos relata o sermão de Pedro a ele naquele dia. Por isso que eu estou dizendo que eu vou pregar o sermão de Pedro, porque é justamente o texto que nós iremos meditar, é o sermão que Pedro proclamou aos judeus naquele dia de Pentecostes. Diante disso, vamos analisar então 2 partes, 2 pontos desse sermão de Pedro e a consequente reação do público ao ouvir aquele sermão. Em primeiro lugar, Pedro liga aquele evento em Pentecostes ao cumprimento de uma promessa de Deus. E a gente vai ver isso nos versos 14 ao 21. Lucas nos relata que os apóstolos se levantaram para responder aos judeus que estavam confusos por conta daquela manifestação de línguas. E Lucas nos informa também que Pedro é o que toma a frente, iniciando o sermão, a fim de explicar-los o que estava acontecendo. Vamos ler os versos 14 e 15. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos vocês que vivem em Jerusalém, deixai-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E ele vai agora citar o texto de Joel. Mas nos versos 14 e 15, em primeiro lugar, Pedro, ele começa seu discurso deixando claro aos judeus que eles não estavam bêbados, visto que era a 3ª hora do dia, ou 9 horas da manhã. Não tinha lógica eles estarem bêbados aquela hora do dia. E Pedro já corrige esse pensamento errado de alguns judeus que estavam ali. E a partir do verso 16 ao 21, ele agora vai trazer a citação de um texto que está no livro de Joel. E ele diz assim, verso 16: ao contrário, eles não estão bêbados, ao contrário, isto aqui foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em segundo lugar, irmãos, Pedro vai dizer que, na verdade, o que estava acontecendo ali em Pentecostes era o cumprimento de uma promessa de Deus, profetizada por Joel. No livro de Joel, vemos Deus dizendo ao povo de Judá, através desse profeta Joel, que ele trouxe uma calamidade ao povo de Judá, uma praga de gafanhotos. E não tem nenhuma ligação com o que está acontecendo agora, tá? A gente precisa deixar claro, né? Mas Deus trouxe essa calamidade
e abençoá-los, derramando do seu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Esta era a promessa de Deus. E tudo isso ocorreria antes do dia do Senhor, antes do glorioso dia do Senhor, ou seja, antes do julgamento de Deus para todos os povos. Isto está escrito em Joel capítulo 2, dos versos 28 a 32. Queridos, agora a gente precisa explicar e contextualizar aqui. Diferente de alguns, em primeiro lugar, diferente de alguns, Pedro ele vai basear aquela experiência espiritual que eles estavam tendo, sobrenatural, ele vai basear tudo isso nas Escrituras, né? Diferente de alguns que têm as suas supostas manifestações e dizem que Deus mostrou sem nenhum embasamento bíblico. Pedro não. Pedro vai basear aquela experiência nas Escrituras. E o apóstolo, ele está dizendo aqui que os últimos dias começaram. Olha o que ele diz no verso 17: nos últimos dias de Deus. É o que está acontecendo, é o que foi predito pelo profeta Joel, isso que vocês estão vendo aqui. Os últimos dias começou, é o que Pedro está dizendo. E essa nova era que surgiu seria marcada pela efusão do Espírito sobre todo tipo de gente, por grandes sinais e pela salvação de Deus a todos o que o invocassem, todos que o invocassem. Pedro, irmãos, ele está pregando para judeus que conheciam muito bem o Antigo Testamento, e as profecias sobre esta nova era que viria. E no Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre alguns tipos de pessoas, como reis, profetas, sacerdotes e juízes, para capacitá-los para uma determinada função. E a promessa que Pedro diz aqui, que Deus cumpriu, é que o seu Espírito, o Espírito Santo, seria derramado de forma universal sobre todo tipo de pessoa, filhos e filhas, jovens e velhos, servos e servas. O que era vindo sobre algum tipo de algum grupo específico, a um tipo de pessoa específica, agora viria de forma universal a todos que invocassem ao Senhor. E as línguas eram o sinal disso, um sinal disso, desta nova era, deste derramamento do Espírito Santo. Queridos, a capacitação e o revestimento de poder do Espírito está disponível a todos os crentes. É isso que nós aprendemos aqui. Não só a um grupo seleto. Está disponível do pastor ao zelador, dos pregadores aos que não possuem nenhum cargo oficial na igreja, do acadêmico e estudado ao analfabeto e indouto. Todos nós estamos debaixo do cumprimento da promessa do derramamento do Espírito, independente de sexo, raça, língua ou condição social. Todos nós estamos debaixo do cumprimento dessa promessa, do derramamento do Espírito Santo, da capacitação espiritual de Deus. E assim como Jesus, irmãos, foi ungido e capacitado pelo Espírito para exercer o seu ministério, nós também somos empoderados pelo mesmo Espírito para darmos testemunho de Cristo. Darmos testemunho de Cristo ao mundo. E esse poder do Espírito, irmãos, nos dá coragem, autoridade e ousadia. Todo resultado, preste atenção nisso aqui, todo resultado e fruto do nosso ministério é por causa desse poder e ação do Espírito em nós e através de nós. O teólogo pentecostal chamado Robert
ele diz que Lucas apresenta Jesus recebendo o Espírito como modelo para os discípulos em Atos e as futuras gerações de crentes, inclusive a sua. Em Jesus, essa capacitação do ministério de Jesus pelo Espírito, nós temos um modelo para nós. Somos capacitados pelo Espírito para darmos testemunho de Cristo. Aleluia. Para darmos frutos em nosso ministério. Amém. A segunda parte desse sermão de Pedro, na segunda parte, no segundo ponto, Pedro revela por meio de quem Deus trouxe o cumprimento dessa promessa. Por meio, através de quem Deus trouxe o cumprimento dessa promessa, dessa nova era, derramamento do Espírito. A gente vai ver isso nos versos 22 a 36. Depois de falar sobre o cumprimento da promessa, Pedro agora vai dizer que esta nova era se iniciou e o derramamento do Espírito aconteceu através da morte, ressurreição e exaltação de Jesus, o Messias que eles, os judeus, tinham rejeitado. Nos versos 22 e 23 ele diz assim: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Primeiro, irmãos, o apóstolo Pedro vai dizer que mesmo Jesus operando milagres e maravilhas entre eles, entre os judeus, testificando assim que ele era o Messias de Deus, eles o rejeitaram e o entregaram para morrer. Porém, diz Pedro, a morte de Jesus não foi um acidente. Jesus não era um mártir ou apenas uma vítima de injustiça. Deus o enviou para morrer. É o que Pedro diz no verso 23. Fazia parte dos propósitos soberanos de Deus. E Pedro deixa claro que tanto os judeus que entregaram Jesus, como os romanos que executaram, tinha a total culpa e responsabilidade pela sua maldade. Pedro não está tirando a responsabilidade e a culpa deles aqui. Mas nada disso fugiu dos planos do Senhor. Deus transformou a maldade deles em bem, cumprindo seus planos de salvação do mundo. E no verso 24 a 32 ele vai continuar. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi: eu sempre vi ao Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não será abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. E Pedro continua: irmãos, depois de citar o texto do Salmo, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca morreu e foi sepultado, o patriarca Davi, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Em segundo lugar, irmãos, Pedro agora vai falar sobre o principal sinal de Jesus. Deus o trouxe à vida novamente. O mal, Pedro está dizendo, o mal que vocês causaram a Jesus não frustrou os planos do Pai. Pedro mostra que nem mesmo a morte tinha poder sobre
estava predito nas Escrituras através de Davi. Neste salmo que Pedro cita um trecho dele aqui, Salmo 16, Davi, irmãos, expressa a sua confiança no Senhor e se alegra por Deus estar sempre presente e por nunca abandoná-lo, nem mesmo diante da morte. Porém, diz Pedro, e aqui que está o ponto de Pedro: Davi morreu, foi sepultado e o seu corpo se decompôs. Portanto, Pedro está dizendo, este salmo se cumpriu plenamente um descendente de Davi, Jesus. Ele foi trazido à vida para todos sempre, e todos os apóstolos, diz Pedro, eram testemunhas disso. Mas Pedro continua, do verso 33 ao 36. Deus ressuscitou este Jesus, verso 33, exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, Pedro agora diz que este Jesus, que eles entregaram a morte, mas que Deus ressuscitou, agora este Jesus foi exaltado a uma posição de honra e autoridade. E nesta posição ele trouxe o cumprimento da promessa, ou seja, a capacitação espiritual aos seus seguidores. Estando Jesus nessa posição, à direita de Deus, ao lado de Deus, com a posição de autoridade e honra, ele cumpriu a promessa e derramou o seu Espírito sobre os seus seguidores. Pedro revela que apesar da crueldade deles, que eles cometeram contra Jesus, o Pai o exaltou soberanamente. Eles não deteram Jesus. Pelo contrário, Jesus agora está em uma suprema posição, diz Pedro, acima de tudo e todos. E Pedro liga este acontecimento ao que está escrito no Salmo 110, verso 1. É o que ele diz, no verso 34 e 35. Agora vamos entender um pouco aqui esse texto que Pedro cita, do Salmo 110, verso 1. Neste salmo aqui, o salmista fala que Deus, Yahvé, Yahweh, o primeiro Senhor aqui, um Senhor, está se referindo a Deus. No texto hebraico, é o nome pessoal de Deus, o nome que Deus se revelou a Israel, o nome pactual de Deus, Yahvé, Jeová, Yahweh. O Senhor Deus disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Se o primeiro Senhor se refere a Deus, quem é o segundo Senhor? Que o salmista fala, meu Senhor. Seria colocado em uma posição elevada e Deus o faria triunfar sobre os seus inimigos. Há uma discussão aqui, irmão, sobre este segundo Senhor. Quem é este segundo Senhor? Certo? Alguns acreditam que originalmente o salmista está se referindo ao rei Davi. Então, quem teria escrito este Salmo 110? Seria um súdito, um servo de Davi. Está se referindo ao rei Davi, que Deus o faria assentar, ser exaltado e triunfar sobre os seus inimigos. Ou será que, em segundo lugar, segunda teoria, o próprio Davi está falando aqui, escreveu este salmo, e está se referindo ao Messias esperado, que Deus exaltaria o Messias e o faria triunfar sobre os inimigos. Parece que essa segunda opção é mais coerente. Parece que é Davi mesmo aqui no Salmo, está se referindo ao Messias de Deus, a exaltação que Deus traria sobre o Messias. Mas de qualquer forma, irmãos, Pedro está
está dizendo que este salmo se cumpriu plenamente em Cristo. Amém. Por quê? Ele diz, no verso 36, porque Deus o fez. Jesus mostrou, o Pai, melhor dizendo, mostrou que Jesus era o Senhor do salmo. Isso é o Senhor, meu Senhor. E além do Senhor, era o Cristo, ou seja, o Messias. A palavra Cristo é o equivalente do grego para Messias no hebraico, o esperado, o escolhido. Pedro está dizendo para os judeus: este Jesus que vocês mataram, Deus ressuscitou e exaltou e mostrou que Ele é Senhor e que Ele é o Messias. Irmãos, Jesus inaugurou os últimos dias. Eu sei que a gente está acostumado a pensar que os últimos dias é algo no fim, antes da volta de Cristo, mas o que a Bíblia nos apresenta é que os últimos dias já começou desde a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E nesta nova era que foi inaugurada por Jesus, Deus nos trouxe perdão, salvação e o poder do seu Espírito sobre a igreja. Esta nova era foi iniciada através da morte, ressurreição e exaltação de Cristo, e virá em plenitude com a sua vinda. Cristo, irmãos, já reina sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor. Ele já trouxe-nos o seu reino. Os últimos dias já começou. Portanto, quando você vê nas Escrituras os apóstolos falando: olha, nos últimos dias acontecerá isso, acontecerá aquilo, os apóstolos estão falando de algo no futuro, estão falando do seu tempo, porque os últimos dias já começou há cerca de 2000 anos atrás. Agora, irmãos, como podemos então pregar sobre este Messias e Senhor a pessoas que não possuem essa expectativa messiânica dos judeus? Como é que a gente pode pregar? Nós precisamos entender, irmãos, que assim como os judeus esperavam a redenção e que o reino de Deus viesse com o Messias, todo ser humano espera a redenção e uma transformação do mundo através de alguém ou de alguma coisa. Todo ser humano. Alguns esperam que a redenção e a transformação do mundo venha através de um governo, através de um político, através de um partido. Outros esperam que essa redenção e transformação venha através de uma transformação moral no mundo. E o que nós devemos fazer é apresentar a Cristo como o único Redentor, Salvador e Senhor. Todos esperam a espécie de Messias, independente se conhecem as Escrituras ou não. Eles esperam o Messias, o Salvador, o Redentor. O que nós devemos fazer é mostrar que é Jesus o Redentor. Aleluia. Esse Messias que nos trouxe uma nova era, que nos trouxe salvação, que nos trouxe perdão, que nos trouxe o poder do seu Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Dito isso, vamos ver agora qual foi a reação do público ao ouvir o sermão de Pedro. A gente vai ver isso nos versos 37 e 41. Porque Lucas agora ele vai relatar a reação dos judeus ao ouvirem aquele sermão de Pedro. E principalmente o final do verso 36, que Pedro diz: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor em Cristo. E qual é a reação do público? Verso 37. Quando ouviram isso, principalmente esse final, verso 36, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito. Aleluia. Santo. Irmãos, quando os judeus perceberam o mal que eles tinham feito contra o Messias e Senhor,
Eles ficaram profundamente angustiados e aflitos. Quando o texto diz aqui na nossa tradução que os seus corações ficaram aflitos ou compungiram-se em seu coração, em outras versões, no grego aqui tem um sentido de um coração ter sido perfurado, ferido. E a pergunta que eles fizeram aos apóstolos é a pergunta, irmãos, do desesperado, que se dá conta da gravidade dos seus pecados. O que faremos? Há alguma esperança? Há alguma salvação para nós, mesmo depois do que fizemos? É isso que aquele público, aqueles judeus estão falando. Será que há alguma esperança depois da gravidade dos nossos pecados? E Pedro respondeu que há esperança sim. A partir do verso 38 ao 40. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Pedro diz para eles que eles precisavam se arrepender de seus pecados. E a esperança era essa: eles precisavam se arrepender dos seus pecados, e então eles seriam batizados para a purificação dos seus pecados, para a purificação deles. E então diz Pedro: eles também receberiam o dom de Cristo, o enchimento do Espírito. A promessa também é para vocês. A promessa também, diz Pedro, se estende a todos que Deus chamar, ou seja, a todos que invocassem. Pedro está trazendo um paralelo aqui no verso 21. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no verso 39, a promessa é para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. É a mesma coisa que Pedro está dizendo. Todos aqueles que invocassem o Senhor, que seriam chamados pelo Senhor, a promessa era para todos eles. A promessa é para todos eles. Ele retoma, Pedro retoma aqui, irmãos, sobre a promessa do derramamento do Espírito que ele tinha iniciado logo no começo do seu sermão. Ele retoma aqui. E Pedro, o texto diz que Pedro continuou exaltando e chamando ao arrependimento os judeus, dizendo para eles abandonarem a vida em pecado, que fazia parte do meio que eles viviam. E a gente vê aqui no verso 42 que Lucas, ele resumiu o sermão de Pedro. Deve ter sido muito mais longo, mas o principal, o cerne do sermão, Lucas nos informou. E depois de relatar o discurso de Pedro, Lucas diz no verso 41: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Depois de descrever o discurso de Pedro e a reação do público, Lucas nos informa sobre o número aproximado daqueles que creram na mensagem, se arrependeram e foram incorporados à igreja em Jerusalém. Irmãos, diante da verdade de que Jesus morreu, a nossa atitude, antes de tudo, deve ser de contrição e arrependimento. E talvez você pense: mas eu não sou culpado pela morte de Jesus. Quem matou Jesus foram os judeus e os romanos na época dele, não fui eu. Porém, irmãos, em última instância, não foram os judeus e nem os romanos que levaram Jesus à cruz, mas foi o Pai, por causa dos nossos pecados. Portanto, nós somos responsáveis. Foi por causa dos nossos pecados. Portanto, sabedores deste fato, de que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, será que ainda viveremos uma vida que ofende ao Senhor? Será que nós não odiaremos o pecado com toda a nossa força? E será que nós não iremos lutar contra tudo aquilo que ofende a Deus? Sabendo que foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz? O autor W. Philip Keller
pecados são transgressões criminais contra um Senhor amoroso. São o que custou a Cristo a terrível agonia no Gólgota. Sempre foi e sempre é a intenção de Deus levar as pessoas ao arrependimento. A igreja moderna apenas leva pessoas a sentirem pena de si mesmas. As duas coisas são diametralmente opostas. Portanto, queridos, a nossa função como porta-vozes de Cristo não é proclamar um discurso para as pessoas que visa levantar sua autoestima, ou alimentar ou agradar o seu ego, como a gente vê muito por aí, palestras motivacionais. Eu venho para a igreja porque eu quero trazer um discurso que vai aumentar a sua autoestima. A nossa função não é essa, irmãos. A nossa função é chamar as pessoas ao arrependimento e a crer no Messias e Senhor. Essa é a nossa função. Mostrar a gravidade dos pecados que levaram Jesus à cruz e convidar e chamar as pessoas ao arrependimento e a crerem que Jesus é o Messias de Deus, é o enviado, é o Redentor e é o Senhor. Amém? Queridos, e a partir daqui a igreja começa a se consolidar e a se expandir desde a Judéia, em Samaria e até os confins da terra, chegando até mesmo no interior da Bahia, aqui em Jequié. E esta igreja, na qual nós fomos incorporados por Deus, por meio de Cristo, essa igreja é guiada e movida pelo Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Nós fazemos parte desta igreja. Estamos debaixo do cumprimento da promessa do poder do Espírito Santo. Amém? Se coloca de pé, chama o ministério de louvor para louvar o hino. Nós vamos orar.